Primeiro, eu quero agradecer a vocês por estar aqui com a gente. Muito obrigada por estar participando dessa live. E eu quero agradecer não só a participação de vocês, mas eu quero agradecer a confiança. É muito importante, né? Essa relação que a Abrahac tem com as empresas associadas, a confiança no nosso trabalho e principalmente a participação de vocês. Quando vocês participam, a gente consegue fazer com que os projetos, os processos tenham uma repercussão muito maior. E o Prêmio Ouvidorias Brasil é um forte exemplo disso, da confiança e da participação de todos os nossos associados. É, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho. A gente tem aqui empresas que participaram uma vez, duas vezes, várias vezes. Então, por exemplo, a Garuzzi chegou aqui, Gisele Garuzzi, seja bem-vinda, Gi. É, a Gisele é uma pessoa que já participou, já ganhou o prêmio azul, já ganhou o prêmio vermelho, e ela foi contemplada, ela foi uma ouvidora reconhecida no na parte dos destaques, né? Nós temos aqui também que já ganhou o prêmio várias vezes, eu acho que todas as edições, algumas edições com menção honrosa, mas participou de todas, que é a Silvana, da Bradesco Seguros. A Silvana também, ela participou de todas as edições e também ganhou o prêmio Ouvidorias Brasil, e a última edição ela ganhou o prêmio vermelho, né? Foi uma emoção, tanto para ela quanto para toda a equipe. Então, a proposta aqui é a gente conversar um pouquinho, e aí eu queria algumas informações que são, de certa forma, até curiosa, né? A questão, né, do o prêmio, ele foi criado em 2012. Hoje nós vamos fazer esse ano a 15ª edição do prêmio, Ouvidorias Brasil, e eu falava com a Gabriela, agora há pouco. A gente está começando nós começamos a divulgação segunda-feira, né? E colocamos um período institucional que é um período em que a gente está fazendo o processo inicial de divulgação. A gente ainda não abriu o primeiro lote e hoje eu fui confirmar, nós já temos inscritas já 3 empresas. Então, é um motivo de orgulho, de satisfação, a gente começar na semana, né? Hoje é o terceiro de divulgação, nós temos aí 3 empresas associadas. E a ideia é a gente realmente puxar, fazer com que as empresas olhem mais por esse processo de premiação, entenda mais como que funciona, e de preferência, fazer adesão nesses primeiros 10 dias, que é quando nós teremos aí um preço fora da curva, né? Bem especial. Quando a gente começar com o primeiro lote, o preço ele vai ser um pouquinho maior. Então, agora eu acho que eu vou conseguir colocar a apresentação. Eu estava falando aqui e ao mesmo tempo tentando, mas não tava dando certo. Mas agora eu acho que vai dar certo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Seguimos sim. Ótimo. Sim, Só não está em Eu só apresentação, vou. você. Isso, agora tá melhor, né? Isso, perfeito. Ai, muito obrigada. Nossa, eu estava aqui numa luta para tentar fazer isso e que bom que deu certo agora. Então, como eu estava dizendo, nós estamos aqui na 15ª edição, estamos nos primeiros dias, nos primeiros 10 dias aí de divulgação do prêmio, né? E a ideia aqui é a gente conversar para te dar um pouco mais de informação para que você possa escrever um case que realmente ele venha ter chances de ter uma boa avaliação, né? Um case que, quando você estiver escrevendo o seu case, você consiga demonstrar a potencialidade e o valor do trabalho da sua ouvidoria aí dentro da sua organização, quando você vai propor as mudanças de processo, procedimentos, fluxos de trabalho, né? Um case que inspire os líderes a contribuir com o trabalho da ouvidoria dentro da sua empresa, mas que ele também seja uma inspiração para os jurados quando estiver fazendo a avaliação, e que quando você estiver recebendo o troféu, ele seja uma inspiração para as pessoas que estiverem lá no evento, assistindo e vendo, e tomando conhecimento do case que te levou a receber essa premiação, né? A ideia é que você escreva um case
que dentro da história que você estiver escrevendo, você consiga demonstrar de forma clara o quanto que a ouvidoria dentro da sua empresa é uma área estratégia, né, estratégica, que a sua o seu instituto de ouvidoria aí, ele seja um centro de resultado e não um centro de custo, porque você está atuando aí realmente na estratégia, né? Auxiliando o presidente do conselho, auxiliando a área de governança, a área de risco, trabalhando em conjunto para que a empresa tenha menos perdas, tenha mais lucros e consiga ganhar mais a confiança dos stakeholders. E, no resumo, o que a gente quer é te dar orientação para que você dê brilho nos olhos da comissão de notáveis no momento que eles estiverem fazendo o processo de avaliação do seu case e, consequentemente, você tem aí um case ganhador e que você possa estar com a gente no dia, já nós já temos a data, né? Que você possa estar com a gente no dia 16 de março do próximo ano, que é o Dia do Ouvidor, recebendo aí o reconhecimento pelo belíssimo trabalho que você está fazendo dentro da sua organização. E aí eu trouxe, eu tenho certeza que vocês já têm conhecimento do nosso cronograma de trabalho, mas eu trouxe aqui só para você ter uma visão, né? Então, nós temos aqui, nós começamos o processo de divulgação institucional no dia 3, que vai até o dia 10, que eu falei para você, e nesse período o valor financeiro para adesão ao prêmio, ele é bem diferenciado, e se você falar, Lúcia, eu tenho aqui do meu financeiro, eu posso inscrever agora, mas eu vou precisar num prazo para poder pagar. Vamos conversar sobre isso, né? Esse foi dos pontos que eu falei com a Gabriela e com o Vitor, que a gente precisava não só dar a condição de um preço melhor nesse lançamento institucional, mas que se houvesse a necessidade de trabalhar com um prazo, para você efetuar esse pagamento, que a gente pudesse flexibilizar isso, né? Então, se tiver, Lúcia, eu posso inscrever nesses 10 dias, mas o meu financeiro precisa de 20 dias para pagar, 30 dias para pagar, 40 dias para pagar, vamos falar sobre isso. Esse não vai ser um ponto que vai te impedir de fazer o processo de inscrição. Hoje nós estamos fazendo, então, aqui a live, a partir do dia 11, a gente fará, a partir não, no dia 11 a gente fará uma outra live que seria para tirar dúvidas, partindo da premissa que as empresas já se inscreveram, que estão escrevendo o case, e que essa live seria para a gente tirar as dúvidas, né? No dia 11 começa o primeiro lote, que vai até o dia 20 de setembro, depois do dia 21 de setembro a 12 de outubro, nós entramos com o segundo lote, e no dia 13 de outubro até o dia 31, a gente entra então com o terceiro e último lote. E aí as empresas teriam para entregar os cases do dia 3 de novembro ao dia 10 de dezembro, que seria a entrega dos cases, né? E a partir do dia 11 de dezembro até o dia 21 seria o processo de validação. É quando a gente olha todos os cases que foram escritos, inscritos e entregue, e a gente valida se ele está atendendo aos critérios que estão ali estabelecidos, minimamente está atendendo, e aí encaminha. No dia 22, a gente encaminha, então, para a comissão de notáveis que vão fazer o processo de avaliação. É, no dia 22 de janeiro, eu tenho uma reunião para fazer um fechamento com os jurados. Nesse período de avaliação, se algum jurado entender que tem um case ali que não está claro, que está faltando informação, ele vai falar comigo e eu vou entrar em contato com a empresa para pedir mais informação, ou pedir comprovação, você vai me passar um indicador desse período, está faltando isso, para a gente ter uma visão clara. Dentro desse processo de avaliação, se necessário, a gente pode até ir até na empresa para poder entender lá pessoalmente o que a gente tem dúvida. Até hoje a gente não fez isso, o que a gente fez
fez foi ligar, fazer vídeo com os ouvidores e com a equipe para poder esclarecer dúvida, mas se necessário, dentro dos critérios do prêmio, a gente pode fazer isso, até ir pessoalmente na empresa. Eu falo isso e estou deixando claro, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas por que você está me encaminhando? Eu já te mandei tudo. É que se há dúvidas, nós precisamos esclarecer até para que a empresa não fique prejudicada com uma nota diferente se ela tem a informação que não foi apresentada, né? E aí, a gente tem a consolidação dos resultados do dia 21 ao dia 26 de janeiro, e a nossa ideia é que no dia 28 de janeiro a gente esteja divulgando os ganhadores para que as empresas tenham possibilidade de comprar as passagens aéreas com antecedência para ir em São Paulo, porque nós já sabemos que o evento de premiação vai ser no dia 16 de março. Alguém me chamou aí para falar alguma coisa? Não. Então eu sigo aqui. Aí, só para a gente ter uma noção, né? Dentro do primeiro lote, o valor de inscrição é 3.390 para associado, não associado, 4.190, e valor para empresa 100% pública, 3.790. Daí a gente tem aqui o valor do segundo lote e do terceiro lote, mas o meu convite é para que vocês façam a inscrição. Dentro desse período aí institucional, né, para que vocês possam aproveitar esse preço aí que está em condições realmente especial. Tudo certo até aqui, gente? Tá um silêncio danado, né? Eu sei que vocês estão Sim, esperando que eu fale, que eu Tá fale, mas tudo certo, sim. Sim, tudo e certo. aí, é porque eu não consigo ver vocês. Então, se vocês fizerem algum sinal, eu não consigo ver. Algumas informações aqui que eu gostaria de dizer é só que a gente criou esse prêmio lá em 2012. Foi uma criação a quatro mãos. Hélio, que é o Hélio Ferreira, que ficou com a gente muito tempo, ele está afastado, mas está voltando para a REC. O Hélio Ferreira foram as pessoas que trabalhamos muito. Daí nós tivemos a contribuição também de outros ouvidores que veio participar de um petit comitê, e todas as vezes que a gente avançava nos critérios, a gente levava para a reunião da comunidade internacional de ouvidores para fazer um processo de validação. A ideia é que a gente criasse um processo de premiação que ele fosse legítimo tanto para o setor público quanto para o setor privado. Ah, eu avalio o setor público assim e o privado assim. Não, os critérios são os mesmos. Então, por isso que a gente não colocou ali, por exemplo, o ranking do PROCON, e outras coisas que não seria legítimo para o setor público, né? Então, nós colocamos critérios tangíveis que viabilize a gente fazer um processo de avaliação tanto do setor público e do setor privado. E quando a gente criou esse prêmio, foi um momento assim muito especial, gente, porque nós lá em 2012, 2011 para 2012, a gente entendia e conseguia enxergar de forma muito clara que tinham empresas com ouvidorias que já estavam fazendo um trabalho incrível, muito maduro, que merecia ter esse trabalho reconhecido. Então, por isso nós criamos, então, esse processo de premiação. Tem muito orgulho dessa criação, porque se é difícil criar um processo de premiação dentro de uma empresa, imagina você criar algo para o Brasil e para o mundo. Então, você precisa trabalhar dentro de contextos, transparências, de tangibilidade, para você ter a confiança e para que as organizações, os ouvidores, para que esse processo de premiação seja um sonho de consumo. As pessoas queiram participar, queiram ver os seus trabalhos reconhecidos. Então, essa é a intenção. Então, falando agora de forma rápida sobre a questão dos critérios aqui, então, quando a gente fala de Prêmio Ouvidorias Brasil, nós temos a categoria Melhores Cases. E dentro da categoria Melhores Cases, nós temos o troféu azul.
Como é que eu faço para ganhar o troféu azul? O troféu azul é quando você se inscreve, seu case é avaliado e você tira até 750 pontos. Pode ser 800, 900, mas tem que ser a partir de 750 pontos em 1.000. Então, você precisa ter 75% de aproveitamento. E quando eu ganho o troféu vermelho? Troféu vermelho é quando o meu case atingiu uma avaliação igual ou superior de 750 pontos, mas em algumas dimensões, então, assim, aí eu tenho aqui a dimensão inovação. É, a amplitude de atendimento ou melhoria de processo são três dimensões. Eu tirei nota máxima. Então, se eu tirei nota máxima em amplitude de atendimento e acessibilidade, já estava elegível a receber o troféu azul, mas tendo tirado nessa dimensão a melhor nota, eu passo a ser elegível a receber o troféu vermelho. E aí, aqui, gente, essas dimensões estão assim, inovação, né? Quando a gente fala aqui em inovação, se a ouvidoria não oxigenar, se a ouvidoria não tiver inovação dentro da área de ouvidoria e para fora da área, que é ajudar a empresa a se transformar, a inovar seus processos, se a ouvidoria não tiver neste caminho, fica muito difícil até ela prosperar. Então, a inovação, ele é ponto muito importante, por isso ela está aqui. A ideia é puxar a régua sempre para cima. Ou seja, o seu projeto para o seu case, para ele tirar a melhor nota da dimensão de inovação, realmente o seu projeto tem que demonstrar isso por meio de metodologia, por meio da proposta de solução do problema. Isso tem que ficar muito claro e por meio de indicadores para que você possa ter essa nota. E amplitude e acessibilidade de atendimento. A gente tem uma série de ouvidorias que só atende o cliente. E a gente sabe que ouvidoria não é só isso, né, gente? A gente sabe que ouvidoria, ela tem que atender o cliente, o fornecedor, os colaboradores que trabalham na empresa, a comunidade de forma geral. Então, amplitude é isso. Acessibilidade, ter canais que possa atender um surdo, mudo, ter canais que viabilize que uma pessoa com deficiência física possa chegar e falar com o time de ouvidoria, acessibilidade de canais para receber todos esses stakeholders. Uma outra coisa que dentro de amplitude, a gente tem várias ouvidorias que só atendem reclamação, mas a ouvidoria não é só isso, e vocês sabem disso. A ouvidoria tem que atender reclamações e denúncias, seja ela qual for. Ah, eu atendo só denúncia de assédio. Ah, a denúncia de roubo, de furto, de fraude em outra área. Não. Denúncia é denúncia, seja ela qual for, e ela deveria ser encaminhada para a ouvidoria. Então, quando a gente coloca aqui amplitude e acessibilidade de atendimento, para fazer com que as ouvidorias repensem sua forma de atuar e passe a fazer um trabalho completo. Então, tirar a melhor nota em amplitude e acessibilidade de atendimento precisa estar contemplando essas questões aqui. Tá? E quando a gente fala também que faltou aqui, que é a melhoria de processos, né, que é processos, também é que o case possa demonstrar que realmente houve ali de forma que você consegue ver de forma muito clara os processos como eles eram e como eles estão, né? A partir do case que foi implantado e dentro do case a gente entende que o case ele advém de um projeto. Então, só para no resumo da obra, eu expliquei de forma muito minuciosa, mas no resumo da obra, quando é que eu tiro, quando é que eu ganho o troféu azul? Quando eu tiro a partir de 750 pontos. E quando eu ganho o troféu vermelho? Quando eu consigo uma avaliação a partir de 750 pontos, mas em inovação, melhoria de processo ou amplitude e acessibilidade de atendimento, ou uma ou outra, eu consegui, ou todas, né? Mas não é uma condição você ter melhor notas das três dimensões. Se tiver melhor nota em uma dimensão, você já vai aí
para o troféu vermelho. Mas eu vou aqui, Silvana, pedir licença para usar seu exemplo. Com todo o trabalho que você está fazendo, né, de melhorias de processo dentro da sua ouvidoria, você levou a melhor nota em todas as dimensões e com isso o seu processo, o seu troféu vermelho foi validado pela melhor nota dessas três dimensões. Então, acho que aqui eu consegui explicar e reforçar essa questão de troféu vermelho e troféu azul. Aí a gente tem os destaques, né? Que eu falei, eu citei aqui que a Caruzi foi uma das pessoas que ganhou, mas nós tivemos já vários ouvidores, a Marinês Fornazaro já foi destaque, é, o professor Filomeno já foi destaque, o Fábio Lopes já foi destaque pela contribuição que ele deu na ouvidoria. Esses destaques, eles podem ser para pessoas, para empresas ou para instituições. Esse não tem que escrever. E como que a gente chega no nome dessas pessoas para serem reconhecidas? Eu tenho a comissão de notáveis que compõe o processo aí de avaliação dos cases. Essa comissão de notáveis, ela me traz sugestão de nome de pessoas, de empresas e de instituições. Aí não é só trazer as indicações, aí tem critérios. Então, existem critérios lá, por exemplo, para validar o nome de um ouvidor para ser reconhecido na dimensão pessoas. Ele tem que estar na função há tanto tempo, ele tem que ser certificado, ele tem que ter participado de vários projetos de cunho nacional, tem que ter escrito artigo, tem que ter escrito livros. A mesma coisa, a empresa que é indicada para ser reconhecida ou a instituição, tudo tem critérios tangíveis para ninguém ter o sentimento que o outro. Quando uma pessoa sobe lá para receber o troféu de destaque, é aquela pessoa referência. E todo mundo entende porque conhece o trabalho que aquela pessoa realiza, tá? Então, essas são as duas categorias. A primeira é melhor case, que eu tenho que inscrever a empresa, fazer o processo de inscrição e cumprir com todos os protocolos. E a outra é os destaques institucionais, que é por indicação, com base nos critérios que são estabelecidos. Então, a comissão indica, me traz, eu faço uma checagem lá dentro dos critérios e eu levo para validação com a diretoria da Abrarec. Esse é todo o processo, né? Sobre o que eu falei aqui, teria alguma dúvida? Aí aqui. Enquanto você pensa se você quer me fazer alguma pergunta, aqui eu só quero mostrar para você, do o ano passado, quem fez parte da nossa comissão de avaliação. Então, nós tivemos aqui a Alessandra Camargo, que é executiva da Febraban, ela é coordenadora de um comitê de ouvidoria que tem lá na Febraban. Nós tivemos a Aline Veloso, que ela é ouvidora da SUSEP. Tivemos a Ana Tatechita. A Ana Tatechita, ela é do México. Ela é uma brasileira, trabalhou aqui, ela foi ouvidora por muitos anos da Virginia Shurich, e aí ela foi fazer carreira no México, é uma pessoa que entende muito de ouvidoria, ela participa da nossa comissão. O Antônio Ricardo Miranda, que é o ouvidor da OAB, o José Eduardo Elias Romão, acho que todos conhecem o Romão, já foi ouvidor-geral da República, foi ouvidor da Petrobras, foi ouvidor da Eletronorte, escritor de 2 ou 3 livros, então ele está com a gente nessa comissão e é um prazer imenso ter ele aqui. A doutora Fabiola Meira, ela já foi, inclusive, presidente da Abrarec, e é uma pessoa que é uma apaixonada pela ouvidoria, entende muito de ouvidoria, ela está com a gente. A Gabriela Asmar, ela ajudou a escrever aquela lei sobre mediação de conflito. Ela é uma pessoa muito respeitada no eixo de mediação de conflito. Ela trabalhou como ouvidora da Icatu e hoje ela é ouvidora de um braço da. Peraí que eu falo para vocês daqui a pouco, Da mas está aqui. Organização Internacional do Trabalho. Isso, exato. Ela mora na Suíça e trabalha na Suíça. Faz parte aqui também o Hélio Celidônio, que é o ouvidor do Banco Central. É um prazer, assim, eu tenho muito orgulho de ter o Banco Central com a gente. A Kedna.
A Kédia trabalhou muito tempo como ouvidora dentro do contexto ali da Holding da Caixa e hoje ela faz parte do quadro de consultores da AbraRec. Ela é uma colaboradora da AbraRec e a partir desse ano agora, ela passou a fazer parte da nossa comissão. Eu estou, porque eu leio todos os cases. A Maria Inês Fornazari, uma pessoa que eu tenho muito prazer de ter aqui com a gente, é uma grande parceira. O Paulo Arthur, acho que vocês lembram do Paulo, ele trabalhou muito tempo no Procon, é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. E a Rosane Fava, que é ouvidora da divisão de ouvidorias do SUS. Esse é o timão que fez a composição da nossa comissão no ano passado e fez, junto comigo, fez a avaliação de todos os cases. Cada pessoa ela lê em torno de até 8 cases, e eu faço a leitura de todos, né? Para que eu entendo que é importante que a gente faça a leitura de todos, mas não dá para que cada um desses faça a leitura de todos os cases. É muito pesado. Ok, até aqui, gente? Tem alguma pergunta? Não, acho que está bem claro, Lúcia. Tá bem claro, né? Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a apresentação para mim, para eu interagir mais com vocês, e aí eu só vou olhando aqui no slide, e a gente vai conversando, até porque eu quero puxar aqui a participação de algumas pessoas que estão aqui para poder me auxiliar. Alice, seja bem-vinda, viu? A Garuza já citei. A Mariana, oi Mari, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vinda. Pedro, bom demais ter você aqui, Pedro. Ricardo, excelente. Rosemari, legal, muito bom ter vocês aqui. Tatiana e o Vinícius eu já tinha citado. Isso. Agora, ô, Silvana, vou pedir a sua colaboração aqui, e depois eu vou chamar a Gisele. Queria só que você me falasse assim, porque você até citei aqui. Você está dentro da Bradesco, você trabalhou com a Gisele um tempão, depois a Gisele saiu, você assumiu como ouvidora, e desde o início do prêmio que vocês estão participando, né? Vocês ganharam em todas as edições, nem todas, foi o prêmio propriamente dito, teve algumas que você ganhou menção honrosa, não sei se uma ou duas. Não, acho que não, acho que a Teve, gente ganhou o não? prêmio em todas, não, ganhamos o Não, prêmio em ganhou, todas. mas teve uma que foi menção honrosa, eu acho. Dá uma olhada, eu acho que foi. Não tenho Não sei, certeza. não sei, É, Garuzi, me então, ajuda, porque desde que eu tô aqui a gente ganhou o prêmio todos os anos, só é, se antes de eu ter Sim, entrado aqui. não, é. Se não, sempre foi o prêmio. Sempre foi sempre foi o prêmio, né, prêmio. Não, Garuzi? Sempre beleza. foi Sempre foi o prêmio, prêmio. Isso. sempre foi prêmio. Beleza. Então, me fala, Silvana, como que é participar dessa premiação? Eu queria te ouvir aí com um depoimento em até uns 2 minutos. Eu queria Não, te é ouvir. como a gente fala para você todo ano, né? Esse reconhecimento é muito importante para nós, né? Sempre foi, né, Garuzi? Quando eu cheguei, eu lembro da Garuzi trazer para a gente da importância desse prêmio, e para a gente é muito importante, né? Todo ano fica aqui, a diretoria fica na torcida. Com a gente, quando a gente inscreve o prêmio, a gente passa, leva para o comitê diretor, que a gente está participando, eles ficam questionando quando demora para sair o resultado, e aí sair o resultado ou não, comemoram muito com a gente aqui, quando a gente ganha o prêmio. Então, é um reconhecimento de mercado importante, tanto aqui para nós, aqui como empresa, e até acho que para o posicionamento dos ouvidores e das ouvidorias. Então, participar para nós é sempre uma honra. Estar no evento é um evento muito, muito importante, muito bonito, né? De participar. A alegria desse ano, assim, foi fora do comum. A gente vinha todo ano buscando esse troféu vermelho, até com o que a gente vem entregando e fazendo aqui na ouvidoria, trazendo as melhorias, muito do que a gente discute até nos comitês, aí nas reuniões, a gente traz a experiência aí de mercado aqui para dentro da nossa ouvidoria, né? O que é principalmente o que é fora do mercado de seguros, que não é do nosso dia a dia, implementa aqui. Então, é um reconhecimento para a gente, assim, muito, muito, muito importante mesmo. E esse ano, assim, a gente sabe quem vai receber o troféu vermelho, mas as empresas não sabem, né? Você sabe que ganhou, mas você só vai saber se é o vermelho quando chamar. E aí, assim, tipo, eu olhava lá para você e falava, nossa, será que tá passando na cabeça dela que ela vai receber o vermelho esse ano? Ela falou, nossa, Lúcia, pensei que tinha esquecido da gente. Foi, Verdade, é verdade. E assim,
é bacana porque logo que a gente ganha, a pergunta fica aqui, o que que vocês vão fazer para o ano que vem para manter? Então a gente sempre tem esse desafio e essa preocupação do que a gente vai fazer, entregar, inscrever, para que a gente consiga manter, esse reconhecimento. Isso. Assim, somando ao que você falou, para sublinhar essa parte desse reconhecimento externo, é uma comissão de notáveis. Você viu ali, tem pessoas que entendem muito de ouvidoria, né? Que estão ali avaliando o seu case, que muitas vezes não te conhecem, então não tem, são critérios tangíveis ali. Então, esse reconhecimento realmente ele tem um valor muito especial, né? É de fora, é alguém de fora que não está aqui dentro que está elegendo o meu trabalho como melhores práticas. Realmente É, e a preocupação, né, e o cuidado que a gente tem também de conseguir ali em poucas linhas, porque tem um limite de linhas, como que a gente passa, né, tudo que a gente construiu, o que a gente fez, os resultados, de uma forma aquilo que você falou, né, que fique clara que alguém de fora do nosso negócio, principalmente, né, são pessoas fora do nosso negócio, sim. consiga ler e entender, a nossa construção ali durante o ano, né? Sim, exato. E tem uma outra coisa que é assim, você passa a ser uma referência de melhores práticas. Então, se você já tinha cuidado, quando eu falo você, eu falo a sua empresa como um todo. Se vocês Sim. já tinham cuidado, com tudo que vocês fazem, precisa ter ainda mais, porque seria muito ruim se a gente premiasse uma organização e alguém falasse, nossa, mas olha aqui. Né? Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? As empresas que foram reconhecidas pelo prêmio, a gente não teve nenhum problema, não houve nenhum problema de reputação com essas empresas, então, assim, tá de parabéns. Realmente é muito gostoso esse dia. Agora, obrigada, Silvana, muito Sim. obrigada. Agora, Gi, eu queria que você falasse, porque você, assim, você trabalhou, na Bradesco Seguros e lá você foi percussora em começar a participar. Aí você foi para Petros, né? E na Para a Petros seguradora você também líder. está ganhando. Eu queria e Ah, além, sim. não só você não só ganhou o prêmio também azul, ganhou o vermelho, mas você também foi homenageada como pessoa no destaque institucional. Então, eu queria, Gisele, que você falasse para a gente como que é isso, né? É, bom, assim como o prêmio, né, o destaque também em relação ao profissional, também fortalece, também é uma mola propulsora, né, do Instituto de Ouvidorias, né? Ele traz uma mensagem para o mercado da importância desse profissional, da importância do Instituto Ouvidoria nas empresas, né? O seu diferencial, né? Os pontos realmente relevantes em relação ao quanto a empresa de uma forma geral, quanto à sociedade de uma forma geral, porque a gente pode falar, né, de empresas públicas e privadas, ganha com o apoio, a colaboração, a atuação das suas ouvidorias. Então, é muito satisfatório, né, e eu acho que esse reconhecimento como profissional de ouvidoria é algo muito especial, né, e que a gente deve reconhecer, porque muitos desses profissionais eu continuo aprendendo, né, graças a Deus, e muitos desses profissionais realmente trazem para o Instituto Ouvidoria o seu fortalecimento, né, as suas diretrizes enquanto ouvidoria no avanço do tempo, né, porque a gente não pode parar, deixar de inovar, então, isso é bastante importante e traz um recado, de uma forma geral, para a sociedade muito, muito relevante, né? Do quanto as ouvidorias fazem a diferença realmente para a sociedade, para as empresas, de um modo geral. Luciana. É isso mesmo, né? As ouvidorias e o ouvidor. Porque, assim, é muito bom ter você com a gente, viu, Gi? Você escreveu uma história, tem toda uma história linda, né? Como ouvidora, criou projetos incríveis e agora está na Petros também fazendo a diferença. Então, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada. É muito legal. Eu queria, Eu queria que ver a agradeço. Fernanda. Obrigada pelo seu depoimento. A Fernanda estava aqui, não sei se não estou achando a Fernanda, mas eu queria, porque a Fernanda ganhou esse ano, foi a primeira vez
que a Fernanda ganhou o prêmio Ouvidorias Brasil agora em 2025, né? E aí, você está por aí, Fernanda? Ela- Se ela tiver, ela não tá conseguindo falar. Mas eu queria ouvir o depoimento de mais uma pessoa. Quem mais a gente tem aqui? Que aí vocês me perdoam, eu não lembro. Eu lembro de algumas pessoas que eu consigo gravar, que são mais frequentes, que a gente encontra mais. Mas quem mais participou do prêmio e que poderia dar um depoimento para nós aqui, que participou, que ganhou? Djanira, você participou do prêmio? Não, é o primeiro ano. Entrei, Lúcia, para entender um pouquinho como funciona, né? Qual seria o Certo. desafio, e aí verificar se quanto Unimed Sorocaba a gente consegue entrar, né? Então, estou aqui ansiosa. Excelente. Bruno, obrigada, viu? Boa Oi, sorte para Lúcia. vocês. Qualquer dúvida, qualquer ponto de necessidade, não hesite em ligar para nós. Bruno, você já Combinado. participou? Vocês já foram premiados? Você já foi Banco do Brasil aqui? Sim, algumas vezes, inclusive. Algumas. A gente participava Banco do Brasil lá no início do prêmio, depois houve um período que ficamos afastados e retornamos ali em 2020, em plena pandemia, né? A gente retornou para a Abrarec em 2019 e veio tudo o que a gente viveu. Bom, foi muito importante para a gente todas as nossas participações, é, inclusive para a gente trazer aqui para dentro da própria empresa o reconhecimento aos projetos que a ouvidoria vinha realizando naqueles momentos, e isso deu muito mais respaldo para a gente, muito mais patrocínio aqui para a gente levar esses projetos adiante. Inclusive, um dos fatores que a Abrarec tem uma grande participação aqui no banco é que nós tínhamos duas ouvidorias antigamente. A Lúcia com certeza vai se Uhum. lembrar disso. Aham. E a coisa de 2 ou 3 anos, tanto a ouvidoria externa do cliente como a ouvidoria interna foram unificadas aqui no banco. E esse era Legal. o prêmio, inclusive, a gente sempre trazia aqui para dentro, olha, na Abrarec o pessoal sempre fala da importância da nossa atuação conjunta, né? De Uhum. ter as ouvidorias junto, e foi muito importante para a gente chegar onde estamos hoje. Nossa, que bom, que depoimento incrível, viu? Te agradeço muito. Olha a Obrigado, mudança que Lúcia. nós conseguimos gerar lá dentro, então, da estrutura do Banco do Brasil. Eu queria, se você me permite, contar, na pandemia, a gente fez os eventos online, a gente mandava os troféus antes, e no dia, o ouvidor tinha o troféu lá para poder mostrar. E acho que foi na primeira live ou na segunda que a gente fez e não estava dando certo mostrar as equipes. E você lembra disso, Bruno? Depois, do final do evento, eu voltei para mostrar o time do Banco do Brasil segurando o evento, que eles estavam muito felizes por ter ganhado. Então, assim, é, como a gente caminhou, né? E essa questão que você falou, quando eu falei lá no início, quando eu falei assim, esse prêmio ele é para subir a régua. Eu não vejo problema de você ter aí dentro uma pessoa atuando como ouvidor, olhando para fornecedor e para funcionários, que são os colaboradores, e um olhando para o cliente, porque o banco tem um volume de clientes muito alto, né? De stakeholders. Mas separar isso é que eu acho que essa fragmentação ela acaba fragilizando a ouvidoria. Aí você tem um ouvidor que atua para cliente, que responde para o presidente ou para o conselho, e você tem um ouvidor que cuida do fornecedor, dos funcionários, que responde para o RH. E aí acaba esse que responde para o RH
perdão, mas não tem imparcialidade, porque a gente recebe também muita denúncia contra o RH, contra processos seletivos, contra processo de avaliação de performance, e até mesmo postura de pessoa. Então, como que você vai resolver uma denúncia se você está dentro da diretoria? Então, essa questão de unificação, de integração, ela é importante para que os ouvidores, os gerentes de ouvidoria ou o diretor de ouvidoria responda para o conselho ou para o CEO e que, de fato, ele consiga dar o que a gente busca, que é a imparcialidade para o ouvidor trabalhar para todos os stakeholders. Então, muito obrigada pelo seu depoimento, realmente. E aí, aproveitando aqui o que o Bruno falou, às vezes eu sou confrontada, tem ouvidor que fala assim para mim assim, mas você podia não avaliar se a minha ouvidoria responde para o presidente ou para o CEO, porque a minha não responde, mas isso não julga nada. Desculpa, eu não posso ceder e tirar isso do prêmio, porque eu sei que o que dá imparcialidade para o ouvidor e para o ouvidor fazer o que precisa ser feito é ele estar com vinculação hierárquica ao presidente do conselho ou ao CEO, ao dirigente máximo da companhia, né? Então, eu não posso ceder a isso. E como eu falei, o prêmio ele precisa estar, é uma régua que tem que subir. Ela não pode descer e nem ficar estacionada, porque nós estamos falando em melhores práticas, né? Que a ouvidoria de fato atuar de forma estratégica com muito valor, respeito e confiança dentro da organização. Agora, se tiver mais alguém que queira falar, você me chama aqui, mas eu vou voltar para a minha apresentação, se vocês me permitirem, tá? Só que eu não vou colocar aqui. Eu vou falar, a gente vai conversando. E aí, queria falar um pouquinho, a gente já falou no meio até agora de coisas bastante importantes, mas eu queria reforçar aqui o que não pode faltar no seu case, né? O que não pode faltar no seu case. Primeiro, eu quero reforçar o que a Silvana falou, ela falou, nossa, a gente faz um projeto aí de 12 meses, às vezes de 24 meses, Lúcia, ter que colocar isso em 10 folhas, em 15 folhas, mas é isso. Se você for escrever um case de 50 páginas, 60 páginas, você vai cansar a pessoa que está avaliando, porque lembra, ele avalia até 8 cases. E aí, esse cansaço pode comprometer a qualidade. E você precisa colocar ali o que é de fato importante de ser colocado. Precisa estar ali, né? Do projeto, porque só vamos lembrar a categoria melhores cases, o seu case, ele precisa advir de um projeto. A gente teve empresas que escreveu um atendimento. Fulano atendeu uma ligação, o cliente estava chorando, aí ele atendeu, conversou, e quando desligou a ligação, o cliente agradeceu, elogiou e tal. Isso é um case? Não. Esse case é desclassificado, ele nem é avaliado. Não é isso, porque o trabalho da ouvidoria precisa ter um nível de profundidade e de contribuição assim, muito elevado. Então, esse tipo de case pode ser inscrito no prêmio atendimento da Abrarec. Não no prêmio Ouvidorias Brasil. Lúcia, mas o meu case pode advir de um atendimento? Pode. Você atendeu você acolheu uma reclamação ou uma denúncia, quando você foi apurar, você encontrou ali questões graves, sérias, que estavam gerando perda de confiança, perda financeira, enfim, perda de pessoas, de clientes, perda de funcionários, e você desenvolveu um projeto para resolver isso, que teve várias mudanças dentro da companhia, viu? Começou com um atendimento. Aí você acolheu uma reclamação, uma denúncia, quando você foi fazer o processo de análise, de investigação, você entendeu que ali tinha um problema para ser resolvido. Ou uma mudança de processo, procedimento, ou a criação de um novo serviço, de um novo produto, ou a mudança do comportamento de uma área, né? Então, você identificou isso e, portanto, você desenvolveu um projeto em parceria com as áreas que foi implantado. Esse projeto tem que ter início, meio e fim. Então, qual era o problema que você identificou? Pode ser de um atendimento que você foi investigar,
Pode ser quando você foi fazer o relatório mensal ou semestral, quando você olhou, você falou, puxa, aqui tem um problema que precisa ser resolvido. Que problema que é esse? O que é esse problema? Qual foi a causa desse problema, né? O que aconteceu, ou o que resultou nessa situação que está levando a companhia a correr risco, ou pode levar a companhia a correr risco, a perder funcionários, a perder cliente, a ter impacto negativo na reputação, né? De repente, às vezes, não é um problema, às vezes é um produto que não existe, você identificou uma possibilidade ali de criar um novo produto, um novo serviço, enfim, você vai me falar qual era a situação, o que gerou essa situação, né? E qual foi a solução encontrada? A solução encontrada, ela também tem uma metodologia. Você encontra a solução, como é que eu vou implantar, como é que nós vamos mudar, qual que vai ser o tempo. E aí, no seu case, você precisa ir colocando esses indicadores para comprovar que você identificou o problema, então você tem que ter indicadores ali tangíveis, né, que possa nos dar essa compreensão, e quando você encontra a solução, que você ela valida esse projeto para ser implantado, qual que é essa solução, como que ela vai ser implantada, qual que vai ser a metodologia, isso tudo tem que estar muito claro no seu case, né? E qual é o benefício, né? Essa mudança que nós estamos fazendo aqui, que está sendo proposta pela ouvidoria por meio de um projeto, qual que é o benefício que ela vai trazer para dentro da companhia? Para o cliente, para os colaboradores, para os fornecedores, né? Quais são os benefícios que a gente vai ter à medida que implanta esse projeto, para a gente colocar aqui no case, né? Então, isso é importante. E aí, gente, o título é importante que seu case tenha um título. Né? Bem importante. Uma outra coisa também que eu coloquei aqui é o organograma da sua empresa. Como é que eu vou verificar aqui onde é que está situado a sua ouvidoria pelo organograma. Então, você vai pegar o organograma da empresa e colocar aqui para mim, para que a gente possa entender aqui como que está alocada a ouvidoria no organograma da empresa. É muito importante também que você, dentro do seu, a hora que você estiver escrevendo o seu case, aquelas dimensões que pode te levar a receber o troféu vermelho, que você destaque ali, né? Que você fale da amplitude de atendimento, amplitude e acessibilidade de atendimento, né? Se você atende todos os stakeholders, como eu falei a você, né? Quando que uma empresa em amplitude e acessibilidade de atendimento, quando que eu vou ganhar a maior nota? Se eu atender todos os clientes, se eu atender reclamação e denúncia, se eu tiver canais de acessibilidade, né? Então, se eu estiver falando de inovação, que é uma das dimensões que, se eu tiver a melhor nota, eu também posso ganhar o troféu vermelho, demonstrar ali de forma clara, quando você estiver escrevendo seu case, o que teve de inovação ali, né? Só fazendo um parêntese, esse ano, os cases de 2025, nós estavam incríveis, com implantação de IA, uso de inteligência artificial, mas tinha coisas assim fantásticas, né, maravilhosas. Então é importante nessas dimensões que te levam a ser elegível para o troféu vermelho, se você tentar responder ali, né? E até também, por exemplo, esse ano passado, teve empresa que, quando a gente foi avaliar amplitude de atendimento, acessibilidade, nós tivemos que olhar no site da empresa, porque não estava no case. Nós tivemos que ligar para saber se realmente tinha acessibilidade para receber o manifestante. Chegamos até a fazer alguns testes. Então, é importante que você tenha isso aqui, que você já registre isso aqui. Na dúvida, a gente pede mais informação, ou se houver dúvida, a gente recorre ao site, né? Ou a outras alternativas. Então, é muito importante que você conte, né, qual era o cenário. Dentro do cenário, qual que era o problema? Com base naquele problema, quais foram as soluções implantadas, né? Que isso é o que dá
vida para o seu projeto que vai ser transformado em case, né? Como eu falei, a questão do problema precisa demonstrar, e inclusive com apoio de indicadores. Qual que era o problema? E quando você implanta a solução, você também demonstra, por meio de indicadores, com aquela solução, aquele indicador que estava ruim, o quanto que eu consegui evoluir positivamente, né? O quanto que eu consegui melhorar ali. É, a questão, deixar bem claro qual que era o desafio e por que foi aquela solução implantada. A metodologia que vocês utilizaram é importante que ela esteja ali descrita e quais foram os resultados, né, obtidos. Isso é bem importante que fique ali. Ô, Lúcia, tudo isso que você está me falando, eu não consigo escrever em 10 páginas. Se eu escrever em 15 páginas, você vai aceitar? Vou aceitar. Mas o meu pedido é que seja o mais objetivo possível, né? É bem importante. É, já aconteceu situações, e essa questão do que você está escrevendo, a forma que você escreve, a clareza que você demonstra as informações, é muito importante, gente. Porque é aquilo que eu falei para você, o nosso os nossos integrantes, né, da comissão de notáveis, ele precisa estar lendo aquilo ali e ter brilho nos olhos. E a leitura que ele está fazendo do seu case precisa responder a todos os critérios, porque ele está ali com a planilha com todos os critérios. Né? Só para você ter uma ideia, quando ele está avaliando ali inovação, por exemplo, ele pode dar uma nota de 5, 7 ou 10. As notas são só essas. Não tem uma nota, 3, 2, não tem. A nota é 5, 7 e 10. Porque aí a gente multiplica essa nota por um peso. Então, para ele te dar um 10, precisa responder de forma muito clara os critérios do prêmio, a sua redação do case, para ficar claro a compreensão ali, para que você possa conseguir a nota mais próxima, né, da qualidade do seu case. Agora, eu coloquei aqui as informações que eu entendo que são bem importantes, a gente está chegando no final, mas eu quero aí abrir uns 2 minutos ainda, se vocês me permitirem, para esclarecimento de dúvidas. Tá tudo certo? Eu cumpri minha missão direitinho? Falei de forma clara para ajudar Janira, né, que veio aqui para conhecer, para que vai se inscrever e participar. E vão fazer essa inscrição até o dia 10 para pegar o melhor preço. Você, Janira, você está saindo daqui com o coração tranquilo? Você quer me fazer alguma pergunta? Não, Lúcia, acho que ficou bem claro mesmo, né, a sua fala. Deu para entender bem como funciona. Acho que deu para esclarecer, sim. Ô, Lúcia, Sim, Adri, posso falar uma coisa? por favor. Eu queria te agradecer a primeira vez que eu participo, né, sobre a explicação do Prêmio Ouvidoria, e eu acho muito importante intensificar o que você falou, porque assim, a Brarec ela está vivendo um momento novo, né? Estão construindo uma entidade ainda mais colaborativa, e o Prêmio Ouvidoria é uma parte extremamente importante dessa transformação, né? Porque é mais do que um reconhecimento, é uma oportunidade para a gente compartilhar as boas práticas, dar visibilidade ao trabalho que é realizado por vocês, e isso, com toda certeza, eu participei o ano passado, inspira outras organizações, inspira outras pessoas, e cada case que é apresentado fortalece
não só apenas a empresa, né? Eu acho que é um trabalho feito com tanto amor e mostra muito a maturidade da atividade ouvidoria no país. Isso eu acho fundamental tá colocando, porque a gente quer, nesse momento, pela Abrarec, ampliar essa troca de experiência e contar com a participação de vocês de forma mais intensificada, assim. Eu tenho certeza que existem excelentes iniciativas aí dos ouvidores, e merecem ser conhecidas pelo mercado, né? Então, quando você fala da gente, deles participarem, né, desse prêmio, não é simplesmente uma participação, né? É para a gente construir juntos um prêmio ainda mais representativo no mercado, né? Então eu quero te agradecer porque gostei muito e eu fico lisonjeada estar fazendo parte desse projeto. Obrigada. Muito obrigada, Adri. Tatiana, você ficou caladinho, não falou nada. Você está saindo com informações que você tinha como expectativa? Me fala. Estou sim, Lúcia. Eu te agradeço aí por toda a explicação. É, eu sou da Mil, né? A gente participou uns anos atrás, fomos Sem dúvida. premiados. Aí a gente se afastou um pouquinho, mas agora a gente está voltando aí e a todo vapor, até Excelente. para voltar aí com a premiação, que é muito importante, como todos falaram, para visibilidade, né, da ouvidoria, não só na empresa, como fora também, e mostrar o valor dos ouvidores. Tá? Muito Excelente. obrigada. Eu que te agradeço. Ariane, tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Ficou tudo certo. Eu não sei se você falou, só sobre o prêmio, o valor promocional, na verdade. Eu Quanto é, não... quanto fica? Espera aí que eu vou olhar minha cola aqui. Eu vou olhar minha cola, porque eu coloquei lá do... Isso, tem o lote, o É, primeiro eu coloquei do lote, lote, eu não coloquei desse período aqui. Espera aí que eu vou... isso. Aí Gabi, Gabi, me fala aqui, querida. eu fiquei na dúvida só Oi, quanto a Lúcia, isso. Camille, eu peguei e coloquei aqui no chat aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Agradeço aí a Na Tá no contribuição. chat, então, gente. Isso. Ok. As dicas que você trouxe são fundamentais aí na estruturação aqui do case. Muito obrigada, viu, Lúcia? Excelente, excelente. De olho aí no período que é até dia 10. Rosimari, tá tudo certo? Lúcia, tudo bem, tudo bem. Eu agradeço, agregou muito. É a primeira vez, né, que nós vamos participar, né? Estamos bastante animados. Enfim, foi uma riqueza assim, de informações. Ainda mais para a gente que é a primeira vez, né? Obrigada, Rosemary. Mas qualquer necessidade, liga para nós. Juliana, Tudo tranquilo por aqui, Lúcia. Muito obrigada. eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Eu preciso falar aqui. A Gabi me puxou a orelha aqui. Lúcia, não abre a sessão para escrever maior do que está sendo pedido. Dá uma olhada ali nos critérios de quantas páginas pode ter seu case. É porque esse ano a gente está tentando colocar, sistematizar. A gente tinha uma parte que era muito manual. E dentro da sistematização, tem até é, tudo conta, tá? E aí, mas como eu falei a vocês, um case muito grande, ele cansa quem está lendo, porque ele não está lendo só um. Para você ter noção, eu leio todos. Eu leio 100%. E cada integrante da comissão lê até 8 cases. Mas então, assim, vamos tentar seguir o que está lá. Se tiver alguma coisa diferente, vamos falar. Gente, eu quero agradecer, muito obrigada. Eu estou fazendo aqui o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro, eu amo, eu vivo ouvidoria. Lúcia, Assim, eu amo de paixão. Esse tema, para mim, assim, mora no meu coração, embora eu não estou trabalhando nesse momento como ouvidora, mas isso é a minha vida. Resumo, porque lá quando eu tinha 15 anos, eu fui
participar de um processo de treinamento que durou uma semana e tinha que escrever qual que era a sua missão de vida. Hoje eu estou com 58, eu tinha 15 para 16 anos. Lá atrás eu escrevi que a minha missão de vida era ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. Eu acho que como ouvidor, eu consegui fazer isso todos os dias, que é ajudar a resolver os problemas, elevar os relacionamentos. Então, eu gosto muito de fazer ouvidoria e especialmente o prêmio é como se fosse a menina dos meus olhos. Né? A gente trabalha para que ele seja o mais íntegro possível e que as pessoas de fato confiem e venham participar com a gente. Quem me chamou? Oi, perdão, Lúcia. Vocês me escutam? Boa noite. Sim, por favor. Eu precisei fechar a câmera, que eu migrei para o celular, estou em deslocamento aqui. O primeiro ano, né? A ouvidoria da Samarco vai tentar participar, se inscrever. E aí eu tenho uma dúvida com relação aos cases que ganharam, os que vão com demais ouvidorias depois têm acesso a esses cases para replicar as melhores práticas, se isso é disponibilizado ou publicado. Nós temos o e-book. Tá. E ele Nós e temos ele um tá e-book onde tem ali um resumo bastante importante de todos os cases, escrito pelo ouvidor, inclusive. tá. E esse e-book tá o quê? No site da AbraRec? O Isso e-book mesmo, gente. Eu vou colocar o link aqui para vocês também, tá bom? Isso, excelente. Maravilha. Foi muito boa a sua pergunta, porque outras pessoas que estão aqui na live e outras que vão assistir podem também acessar o e-book para ter uma noção do que teve de case no ano passado, sabe? Até para a gente replicar também os ganhadores, né? Entender aí o que, para melhores práticas mesmo, a gente tomar conhecimento, o que são os cases Sem dúvida, sem dúvida. Quando você for fazer um benchmark. Agora, eu vou dizer para você, Lid, não há benchmark melhor do que você vir associar a Brarec e participar das nossas reuniões. Por que eu te falo isso? Toda reunião da comunidade internacional de ouvidores, a gente faz geralmente com o apoio de um anfitrião. E o anfitrião apresenta qual que é a ouvidoria dele. E boa parte desses anfitriões já foram ganhadores do Prêmio Ouvidorias Brasil. Então, aqui com a gente estão as ouvidorias que estão aí dentro do contexto de melhores práticas. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter contato com vocês. Espero que a gente consiga trabalhar e vocês virem associar a Abrarec. Sem dúvidas. Eu vou me aproximar um pouco mais. Quem até nos convidou foi a Kedma, né? A gente fica aqui em Belo Horizonte, mas a gente conheceu ela na semana passada em São Paulo, mas acabou que não tivemos ainda uma oportunidade de aproximar. E eu tenho uma segunda perguntinha rapidinho, Lúcia. Sim, por favor. Você mencionou assim, existe algumas situações onde as pessoas você pode desconsiderar o fato da ouvidoria estar ligada ao RH, ser interno, mas vocês não conseguem considerar, porque nós entendemos que a ouvidoria ela tem que ter, né, sua autonomia. Aí você mencionou isso com relação à pontuação. Tem algum documento onde fala quais são os critérios, as pontuações ou não? Não, talvez eu não tenha conseguido ser clara, é assim, ó, nenhuma empresa é desclassificada por conta disso, tá? Nenhuma empresa é desclassificada por conta disso, mas vamos supor que eu tenha indicação de uma empresa dentro do destaque institucional. Dentro do destaque institucional, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para eu colocar aqui. Tem até quanto. Eu acho que vou conseguir colocar aqui de forma rápida, tá? Ninguém é desclassificado por conta disso, tá? Para ficar bem claro. O que eu disse aqui é que o prêmio ele é para elevar o nível da ouvidoria. E a gente acredita, a gente entende que dentro do contexto de melhores práticas, é muito importante que o ouvidor, para ele ter isenção e imparcialidade, ele esteja vinculado ao conselho ou ao dirigente máximo da companhia, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, só para te mostrar aqui uma coisa que eu quero falar. É rapidinho, gente. Não, eu entendi, Estão vendo a minha perfeito. tela? Estão vendo a minha tela? Sim.
Sim. Aqui eu não estou falando de melhores cases, eu estou falando da outra categoria que é institucional, tá? Destaque. Então, olha aqui, ó. O processo de divulgação da ouvidoria, 15 pontos. A amplitude de atendimento e acessibilidade, que é aquilo que se ela atende todos os stakeholders, se atende reclamação e denúncia, facilidade de acesso à ouvidoria, desempenho da função, certificação da ouvidoria, alçada decisória, vinculação hierárquica, vale 15 pontos, tá vendo? Então, se eu tenho duas ouvidorias, que esse aqui, só lembrando, não é melhores cases, é a parte institucional, destaque, que pode ser para pessoas, para empresas ou para instituição, tá? Então, a vinculação hierárquica aqui, ela vale 15 pontos. Se você está participando do processo de melhores cases, eu não estou avaliando isso aqui, tá? Agora, no prêmio, eu vou falar que isso é importante, porque nós acreditamos que, de fato, é importante. E os nossos associados que estão, nos cobram isso. Eles querem estar junto com a gente, que a gente propague dentro dessa parte principiológica da ouvidoria, o que é importante. Consegui agora esclarecer, Lidiane? Só para Sim, complementar perfeito. também, Obrigada Lidiane, pela pergunta, viu? a Sim, por favor. Lúcia. Não, a gente tem no regulamento também do prêmio, né, algumas especificações que a Lúcia passou na apresentação dela. Eu coloquei também um link aqui para vocês em destaque. Todas as informações a gente reúne, né, nesse sitezinho que a gente faz do prêmio Ouvidoria. Então, vocês podem verificar aqui no Isso. chat também, tá bom? E o Vitor Isso. também entrou aqui, Lúcia, não sei se você deu uma olhada. Não, eu não olhei, mas eu vou chamar ele aqui rapidinho. É isso. E na dúvida, gente, tem meu telefone celular lá, vocês podem me ligar. Eu vou atender com o maior prazer, tá? Oi, Vitor! Oi, Chega Lúcia. aí! Tudo bem? Não, só para dar uma boa tarde, eu não consegui estar com vocês desde o começo, mas só entrei agora no finalzinho para acompanhar, mas estou aqui só de visitante mesmo. Ótimo, muito obrigada por ter vindo, viu? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, acho que a gente pode encerrar. Ariane, tá tudo certo? Já perguntei para você antes, Já sim, tudo certo. tá? Então tá ótimo. Eu agradeço vocês pelas perguntas, agradeço vocês por estar aqui participando. Como eu falei a você, tem uma condição especial para vocês fazerem a inscrição até o dia 10. Vamos aproveitar e vamos trazer também, se vocês puderem, trazer outros ouvidores para poder participar. Participar do Prêmio Ouvidorias Brasil não precisa ser associado à Abrarec, não tem essa indicação aí. Qualquer empresa que tenha uma ouvidoria, e que tenha um case para ser apresentado, pode participar aqui, tá? Então, se vocês quiserem convidar ouvidores, amigos de vocês para poder participar, será muito bom tê-los com a gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a gente, que nós possamos fazer um processo muito íntegro, muito transparente, e que no dia 16 de março de 2027 vocês possam estar lá recebendo o troféu. Bom fim de tarde para todos. Até mais. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.